Fala galerinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Deploy. Beber uma água, é um prazer estar falando com vocês. Hoje é um dia muito legal, chegamos ao 5º vídeo da nossa série sobre o Azure Service Bus. Meu Deus, já está falhando aqui a cabeça. Mas hoje a gente não vai falar sobre Azure Service Bus. Então, se você gosta de DevOps, se você gosta de GitHub Action, quer aprender um pouquinho sobre esse mundo, cara, se você quer aprender, aqui você vai ter um vídeo que vai mostrar um pouco das capacidades do GitHub, de GitHub Action, um pouco da plataforma. Mas para aprender talvez não seja o melhor vídeo. Mas se você curte o assunto, segue aí que tem bastante coisa legal, beleza? Eu falo isso porque aqui já é um pouquinho mais avançado nessa parte de criação de action, tá? E se você gosta muito desse tema, me sinaliza que a gente grava alguma série aqui para ensinar essa parte de action, pode ser interessante, beleza? Antes da gente começar o vídeo, então eu queria agradecer aqui porque chegamos à marca de 2.000 inscritos no canal. Então, estou muito feliz essa semana por ter conseguido esse número. Se você faz parte desses 2.000 inscritos aqui no canal, quero te deixar muito obrigado aí por me incentivar, né? Eu sempre falo que quando as pessoas seguem o canal, façam um comentário, dão um joinha, incentiva muito o canal e me incentiva bastante a continuar, beleza? Boa. Entrando aqui no canal, né? youtube.com/lá, a gente tem aqui as playlists, tá? Lá é o @deploy separado por ponto ali, né? Que é o nome do meu canal. Então aqui a gente tem para a parte de computação quântica, né? Alguma parte de Keycloak, a PIN, que a gente gravou também, a parte de Fabric lá com a Sulamita, Argo CD, e a gente tem essa série que a gente está gravando aqui, a gente vai gravar hoje o 5º vídeo. Aqui, então parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e aqui está tudo sobre o Service Bus, tem bastante coisa aqui, tá? Mas hoje o que eu vou gravar com vocês, o que eu quero mostrar para vocês aqui, tem uma coisa também, se você quer acompanhar as novidades do que eu estou fazendo aqui no GitHub, me segue, tá? Tem 446 pessoas me seguindo, que aí vocês, quando eu entrar assim, ó, por exemplo, github.com, e vocês estiverem logado, tá? Aqui, ó, vocês conseguem ver o que as pessoas estão fazendo. Então, se tiver alguma coisa minha aqui, vocês vão conseguir ver o que eu estou fazendo, beleza? Boa. Vamos lá, aqui, ó. The Azure Service Bus, esse carinha daqui. Boa. Então, hoje a gente vai conversar sobre a parte de DevOps, então a gente vai ter muita atenção nessa pastinha aqui, tá? Inclusive, eu vi aqui que o Code Owners, ele tá com erro, tá com dois negocinho aqui. E aí eu preciso tirar esse carinha daqui, precisa ser só um arroba. Deixa eu ver se eu consigo comentar aqui Chuck Norris direto na main. Beleza, agora o arquivo tá válido, estava errado ali, estava com 2 arrobas. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco da estrutura que a gente fez. Primeiro, é importante a gente entender o que são as actions, né? Então, as actions, tá? Que são essa galerinha que está aqui. Inclusive, a gente tem algumas opções de ver New Workflow. A gente pode criar actions, tá? Baseados nesses scaffolds, né? Nesses templates que estão aqui. Ou a gente pode criar as actions na mão. Mas o que é a action, né? A action é uma automação que vai rodar a partir do seu repositório, e aí ela pode fazer qualquer coisa com o seu repositório ou não, né? Você pode também fazer alguma coisa que você não vai baixar código-fonte, enfim, pode fazer direto script bash, mas sabe quando você abre o terminal, por exemplo, e você está com um projeto checado, né? Você está vamos supor, eu vou aqui, ó, cd c2. Opa, aqui, ó, esse carinha, né? Sabe quando você tá aqui, por exemplo, você dá um ls, né? Você executa comandos aqui dentro. O GitHub Action, ele faz isso. E para que servem esses comandos? Por exemplo, se eu entrar aqui, ó, na pasta cdsrc,
Deixa eu dar um ls, ver o que tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deploy. Acho que vocês estão vendo aí, né? Tá bom, né? Na pasta de API, ls. Se eu der um .NET build, esse cara aqui, ó. Você concorda que eu estou fazendo um build da minha aplicação? O GitHub Action, ele pode fazer tudo isso, inclusive pegar essa tua aplicação e gerar uma imagem de container, né? Copiar um arquivo de um lugar para outro. Então, o GitHub Action, eles são as automações plugadas no seu repositório, tá? E essas ações, elas podem ter triggers. O que seria trigger? Quando acontecer alguma coisa, esse cara vai disparar. Então, por exemplo, quando alguém criar um pull request, eu vou validar esse pull request, essa versão que está chegando para a branch de destino, por exemplo, né? A gente vai ver isso aqui também. Então, e se você não sabe o que é SLNX, que é um novo arquivo de solution, né, do Visual Studio, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o cardzinho aqui, deixa eu até anotar aqui, e aí eu coloco o cardzinho aqui quando tivesse tempo. Beleza. Aqui é bem caseirão o vídeo. E vamos lá. Então eu faço essas automações, tá? Então eu copio coisas, eu faço algumas coisas, por exemplo aqui, ó, quando eu faço esse build, se eu entrar aqui em deploy API, deixa eu dar um ls aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo que eu tenho uma pastinha aqui chamada OpenAPI? E aí eu tenho um arquivo aqui dentro, ó. Tá vendo? Então, o que eu faço? Ó? Por exemplo, quando eu faço build, que é esse processo aqui de cima, eu tenho uma propriedade do meu arquivo de projeto, do meu CS Project, que eu seto e eu coloco uma biblioteca, tá? Que toda vez que eu faço build, eu crio um arquivo baseado no OpenAPI Specification. É o meu Swagger, tá? Eu posso, por exemplo, inclusive pegar esse carinha daqui, ó. É bem simples. Vim aqui, swagger.io. Acho que é editor.swagger.io. Isso, ainda estou com a memória boa. Eu conheço o Neil, mas eu não quero não. Por exemplo, esse cara daqui, ele vai validar o meu Swagger. Quando eu estou dando um Ctrl V aqui, tá? Eu dei um Ctrl C aqui no meu terminal. Quando eu estou dando um Ctrl V aqui, ele está perguntando se eu quero converter de JSON para YAML. Eu vou dar um cancel, tá? Então, tá vendo que o meu Swagger está aqui? Se eu colocar alguma coisa aqui, por exemplo, aqui, um accepted 2, deixa eu ver, isso aqui não vai dar, né? O int 3, será que ele vai dar algum erro aqui? Tô tentando fazer alguma coisa para dar um erro aqui, required to 2, né? Ele deu um erro, tá vendo? Então eu consigo, de certa forma, validar se a versão que está sendo buildada está gerando, quer dizer, a versão que está sendo buildada, ela gera um artefato, tá? No build, que é esse artefato do OpenAPI Specification. Eu consigo, através do meu pipeline, executar uma tarefa de validar esse cara. E é isso que a gente vai ver aqui. Também, tem várias outras coisas que a gente vai ver. Então, espero que vocês gostem do vídeo. E se esse vídeo fizer sentido para vocês, espero que você dê um joinha aí, curta a gente, segue a gente aí, que tem bastante coisa legal. Eu vou começar a criar bastante conteúdo sobre IA. Em breve, muito breve, muito breve. Beleza, então aqui a gente tem o V2 e a gente tem outro também. Enfim, ele só listou o V2 aqui. Mas eu tenho, deixa eu dar um ls aqui, ls open cd open, eu já tô, né? ls, tenho, é porque eu não tenho o V1, é diferente, não tenho o V1. Mas é isso, tá? Ele gerou aqui porque, como vocês já viram, o V1 é só das filas e o V2 é dos tópicos, beleza? Tá, então vamos lá, vamos voltar para cá, para a parte legal aqui. Então, já expliquei basicão aqui.
e vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, como é que eu pensei, né, para resolver o meu problema aqui. A primeira coisa que eu vi aqui foi o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Eu vou mostrar uma coisa legal para vocês. Antes de eu mostrar o meu workflow, eu vou dar uma breve visão desses arquivos que estão aqui fora, tá? Primeiro, o CodeHonest, ele vai defender os teus arquivos. Então, o que eu estou falando para ele? Ó, que dentro de GitHub e Workflows, só quem pode mexer é o usuário Felipe Mentel, tá? Dentro de GitHub e o arquivo CodeHonest, só quem pode mexer é o Felipe Mentel. E todo outro arquivo é o Felipe Mentel também. Então, só eu mexo em qualquer arquivo aqui dentro dessa estrutura, tá bom? Beleza. Dependabot. O que é o Dependabot? O Dependabot, ele é uma funcionalidade da stack do GitHub, tá? O GitHub hoje em dia, pessoal, o GitHub é considerado uma plataforma, muito mais do que um sistema, apenas um sistema de controle de versão, tá? Então, o Dependabot, ele vai fazer o seguinte, ele vai ficar monitorando o teu repositório. Por exemplo, eu fiz algumas configurações no Dependabot para deixar um pouco mais aperfeiçoado e para poder botar em prática os meus estudos, as certificações que eu fiz, tá? O que eu fiz aqui, ó? Como ele vai ficar, a função do Dependabot é ele ficar monitorando o teu repositório, como eu já falei, e ele vai fazer algumas ações no teu repositório, tá? Então, o que eu pedi para ele fazer? Primeira coisa é o que ele vai ficar olhando? Então, ele vai ficar olhando os meus pacotes, tá? Vão ser sempre pacotes ou algum ecossistema. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a documentação. Não lembro se é esse link ou se é o de cima. Para poder explicar um pouquinho para vocês aqui, ó. Os ecossistemas que ele olha são todos esses daqui. Por exemplo, Docker Compose, .NET SDK, Helm. Então, tudo isso que faz parte de um ecossistema, pacote Maven, tá? NuGet, tá? Pip, os dois Pip, né? Pipenv, Pip. Então, ele fica olhando isso e, por exemplo, imagina que o Terraform, tá? Ele lançou uma versão nova de esqueci o nome lá. Não é um componente, não. Mas, enfim, de um pacote. Também não é pacote o nome, mas esqueci o nome agora. E você, ao invés de ficar atualizando, fazendo um monte de coisa, o GitHub consegue cuidar disso. O Dependabot consegue cuidar disso para você. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui? Ó? Eu pedi para ele ficar olhando os pacotes NuGet, que ficam dentro da pasta SRC, tá? Que é onde estão os meus projetos. E em um determinado intervalo de tempo, ou seja, no schedule, eu quero que ele faça semanalmente, tá? Aos domingos, meia-noite, tá? Então, primeiro domingo, no time zone América São Paulo, então no nosso time zone, tá? Ele vai ficar monitorando os meus pacotes no Get e vai fazer commit, vai abrir pull requests e fazer commit no meu repositório, tá? Quem ele vai colocar como review? Ele vai assinar para mim. Ele vai colocar uma label chamada Dependabot. Aqui um ponto de atenção. Essa label eu tive que criar a label, tá bom? E o commit da mensagem vai ter um prefixo no get. Eu não lembro se esse repositório já teve algum pull request com esse prefixo, mas alguns outros já. Esse daqui não, mas eu não vou pegar um que já teve aqui, tá? Então, ele está olhando, esse daqui vai fazer isso, assim como ele vai fazer isso para o Docker. Então, olha que legal, né? E ele vai fazer isso para o GitHub Actions também, ó. Tá? Então, sempre que eu lançar uma versão nova, ele vai olhar e vai fazer esses pull requests para mim, tá? Deixa eu tentar lembrar qual foi um repositório que eu peguei e vi isso. Acho que foi esse aqui, ó. Esse aqui eu ainda não gravei, também tá no pipe aqui para gravar com vocês. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele colocou, ó, prefixo de NuGet. Deu erro aqui porque, enfim, é outra história. Mas, ó, e ele não fez nenhum de Docker ainda. Tá vendo? Ele cria
o pull request, olha quem criou o pull request, é o Dependabot, ó. Ele coloca aqui o commit, tá? Que ele fez o full diff aqui, ó, tá? Ele coloca também, esse aqui é legal, ele coloca alguns comandos que você pode acionar ele. Por exemplo, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei esse comando aqui, ó, @dependabot, né, que eu tô falando com ele, squash and merge, tá? E aí o que ó, ele deu o joinha, tá vendo aqui, ó, Dependabot deu o joinha e ele fez tudo para mim. Simples assim, ó. Ele comentou e ele fez o squash merge, tá vendo? Eu fiz aqui em cima, acho que ele abriu de novo, eu fiz de novo. Então, cara, é nesse nível que tá, sabe? Então, Dependabot, muito legal, recomendo muito a ter em todos os repositórios, tá? Então, primeiro arquivo aqui que eu queria falar com vocês, visto, tá? Dependency Review. O que esse carinha vai fazer, tá? Esse item, ele é responsável por revisar as dependências do seu projeto durante o pull request. Então, imagina que você abre um pull request, deixa eu ver se esse cara também, acho que nesse repositório aqui não teve ainda, mas ele deve ter algum apontamento aqui, só se eu atualizar alguma dependência. Deixa eu ver aqui alguma que eu fiz. Não sei se esse aqui tem. Mas ele faz uns comentários de dependência também muito legais. Qualquer coisa depois eu sei que tem um repositório meu do Keycloak. Deixa eu ver aqui, ó, para mostrar para vocês. Senão a gente baixa aqui também, atualiza uma lib e tenta, ó, pull request 45. Deixa eu ver algum que teve aqui, ó, esse aqui, atualização de pacote. Então esse aqui é bem possível dele ter, ó, o meu sonar. Aqui é tudo Dependabot. Esse aqui eu tenho que pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Mas ele, não era para ter fechado. Então se você fechar uma aba, Ctrl Shift T, ela abre a aba que você fechou. Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui que ele tenha comentado da parte das dependências. Senão a gente atualiza uma ali e a gente vê. Mas esse carinha, ele vai atuar no momento que você faz o pull request, e aí tem os níveis, tá, de severidade que você quer colocar pro teu o nível de severidade que você quer colocar para a biblioteca que está sendo atualizada. Então, se ela tiver uma severidade muito alta, né, se for algum problema, acho que aqui a gente tem as opções. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui para poder ver. Não. Mas eu vou rodar aqui e eu consigo pegar e mostrar isso aqui para a gente poder ver, tá? A documentação desse item, se eu não me engano, tá aqui, ó, só se a outra documentação tá aqui, ó. Então eu sempre deixo ali também a documentação. Então se vocês quiserem ler, ó, Dependency Review, a forma que ele mostra, eu acho que pelo menos tinha aqui na documentação, agora não tá mais. Mas ele abre um quadradinho muito interessante mostrando quais são as bibliotecas que você está atualizando. Então tem um monte de coisa legal. Esse carinha daqui, ó, Dependency Review Action, tá? Aqui, ó, ele mostra um quadrinho assim, ó, Dependency Review, tá vendo? E mostra os carinhas que você está atualizando e qual vulnerabilidade que aquele cara tem, tá bom? Beleza. O próximo item que a gente vai ver, Dependency Review, Scan Secret. O que esse arquivo vai fazer? Ele vai escanear todos os meus arquivos para ver se tem algum token, alguma coisa, tá? E eu estou pedindo para ele ignorar esses dois arquivos aqui, porque aqui pode ter alguma coisa de algum token, alguma coisa assim, mas não é para ele um token falso, né? Tipo no README, um tokenzinho falso ali para ele poder descartar esse item, tá bom?
Todos esses itens aqui, ó, você tem que vir aqui, ó, séries no teu repositório, tá? E aqui, ó, Advanced Security, várias coisas daquela você vai ter que habilitar aqui, tá? Por exemplo, se você vê o meu aqui, é tudo habilitado, ó. Tudo meu é habilitado. Então, por exemplo, o Secret Scanning, Code Scanning, Audit, aqui, ó, Push Protection, ó, o Secret Scanning, eu acho que é esse carinha daqui, ó. Você tem que habilitar ele, tá? Dependency Graph também. Então, tudo isso daqui é muito importante você habilitar. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Dependabot, clica aqui, tem um linkzinho das configurações. Aqui é a notificação. A minha notificação está habilitada para nível baixo, tá? Posso vir aqui e desabilitar. Mas eu tô com notificação habilitada, então eu vou receber notificações sobre isso, tá? Ele vai agrupar, vai fazer o Dependabot Secret Update, então ele vai verificar se tem algum pacote que está atualizado, que quebrou, né, o anterior, então ele vai fazer toda essa modificação para você. A parte do CodeQL, eu ainda não entrei nele, mas você pode vir aqui também configurar, viu? O CodeQL Configuration, ele vai levar para você lá para poder editar o teu arquivo. Aqui é a configuração do runner que você vai rodar, tudo. Mas eu vou mostrar para vocês lá o arquivo que a gente abriu para configurar. Aqui a Suite Advanced, Let's Scan. Deixa eu ver aqui, não é isso que eu quero ver, Let's Scan Log, aqui ó, a execução do arquivo, tá, do processo, rodou inclusive há 18 minutos atrás, tá, quando a gente subiu lá aquela alteração do Code Owners, beleza? Então ó, aqui, basicão, a gente falou sobre esses arquivos que estão aqui. Beleza? Dependabot, Dependency View, Secret Scanning. Dependabot vai ficar monitorando o teu repositório para saber se tem algum update, alguma coisa de pacote, aí você vai indicar onde é que está. O Dependency Review, ele vai fazer revisão de atualização de biblioteca do teu pacote. Então, por exemplo, a atualização de um pacote no GET que está com vulnerabilidade. Eu posso até depois fazer um teste aqui e mostrar para vocês. E o Secret Scanning, deixa eu abrir aqui o projeto. A gente vai fazer um teste aqui, beleza? Fecha aí, filho. Vou fazer um teste, tá? E agora o suprassumo. Agora a parte aqui, ó, o CodeQL é o que a gente estava falando. Então, eu tenho uma configuração. Tem muita gente que deixa ele rodando em cron. Eu deixo ele rodando mais nessa parte quando tem algum push ou pull request para main, tá? Então, ele sempre vai rodar para poder validar algumas coisas aqui dentro. Enfim, isso aqui é muito feijão com arroz, é um templatezão dele, tá? Então, é bem tranquilo da gente poder ler e entender aqui, tá? Não vou ficar passando muito tempo nisso aqui não, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas se você tem dúvida, por favor, me sinalize que eu tenho o maior prazer de poder explicar para vocês. O primeiro item que eu quero falar com vocês é esse PR Check. Então, o que é o PR Check? E aí, olha que legal, né? Quando a gente tem... Isso começou com um problema que eu tinha quando eu comecei a ter que fazer manutenções em muitos repositórios. Então, eu tenho muitos repositórios, acho que eu estou com 130 repositórios, e muitos deles eu uso para poder fazer build. Eu gosto de fazer essa parte de CI e CD, né? Mesmo que o CD não seja botar a aplicação no ambiente, seja colocar a aplicação no Container Registry, né? Botar o container no Container Registry. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu vou passar linha a linha com vocês aqui, eu vou entrar um pouquinho no detalhe, tá? Então eu tenho um name, é o nome do que ele vai ficar, e o run name é o nome que vai ficar na execução. Então se a gente vier aqui, ó, por exemplo, em Actions, você vê que quando eu clico aqui, ó, PR Caller, tá? Validate PR, que é esse carinha, é esse carinha daqui, tá? E o run name é quando ele executa, ó. Quando ele executa, ele tem outro nome, que é PR Checked by o ator, o GitHub Actor, né? Que é quem executou aquele cara, tá bom? Beleza. Aqui, ó, aqui é a minha trigger, tá? Então eu tô avisando para ele que quando eu tiver, né, on, né?
Então, no pull request desses tipos, tá? Então, sempre que um pull request for aberto, for sincronizado ou reaberto, para branch main, eu quero primeiro que eu vou ignorar esses arquivos, né? Então, tudo que for diferente de qualquer coisa dentro da pasta .github, ou seja, alguma action, se eu estiver atualizando uma action, eu não vou fazer o build de forma automática, tá bom? Qualquer arquivo .md, qualquer arquivo na parte docs ou qualquer arquivo na pasta de requests dentro do meu projeto, tá? Então, eu estou ignorando esses caras. Então, qualquer coisa diferente disso, que seja um pull request para mim, eu disparo o meu trigger, tá bom? E aí, ó, o GitHub Action, ele é separado em jobs e steps, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o meu primeiro job, tá? Que ele vai ter um nome. E olha que legal aqui, ó. Aqui a gente já começa um ponto muito interessante, ó. Eu tenho uses, que ele aponta para um outro repositório meu, tá vendo? Uma determinada branch, @ a branch, tá? Poderia ser uma tag também aqui, mas aqui tá a branch, tá? Então, e tudo que tá aqui, ó, with, ele tá passando como parâmetro aqui, inclusive as secrets desse repositório aqui, ó, tá? Se vocês forem ver, isso aqui é uma coisa bem legal também, ó. Esse repositório, eu gosto de trabalhar assim, ó, eu tenho environments, e aí eu tenho esse Coke aqui, foi um teste que eu fiz com o Coke. Deixa eu excluir esse carinha daqui. Não, eu vou deixar ele aqui para mostrar uma coisa para vocês. Mas aqui pensa como se eu tivesse, sei lá, PRD também, tá? Então eu tenho os ambientes aqui, e cada ambiente desse vai ter um conjunto de secrets, né? São os segredos, tá? E as variáveis do repositório, tá? Então por ambiente eu vou ter isso. Então o que eu tenho aqui, por exemplo, né? Vou entrar aqui no ambiente de dev, e eu vou ter aqui, ó, quais são os meus secrets. Então eu tenho o Git Leaks, tá? Para quem não conhece, a gente já falou aqui no canal sobre o Git Leaks, o Snyk e o Sonar, tá? O Sonar Cloud, tá bom? E eu tenho uma variável aqui, uma pública, né? Uma variável aberta, que é a minha organização do Sonar, tá? Para quem não conhece, ó, Git Leaks é uma action também que você pode usar de forma gratuita para projetos open source, para você buscar vulnerabilidades, tokens, coisas assim, na tua aplicação, tá? Inclusive, ele tem algumas coisas para você fazer até no commit. Então, se você tentar commitar alguma coisa para o teu repositório, você consegue pegar. Tem um formulário deles. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ó, tá vendo aqui? Ele tá mostrando você tentando fazer commit, e ele mostra que tem uma secret foi detectada, né? Então, isso é muito legal também, né? Tem que instalar esse pré-commit aqui, ó. Ele ensina aqui em cima como é que faz. Mas aqui, ó, deixa eu ver. Tem um formulário deles que eu queria mostrar para vocês. Porque é uma release page. Deixa eu ver se... Não é release page. Regex, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se esse aqui é gitleaks.io. Isso, esse aqui. Aqui você consegue, ó, sign up, você vai para um forms, cara, bem caseirão assim, ó. Você preenche isso daqui, eles vão mandar uma chave para o seu e-mail. E aí essa chave que você vai usar para poder chamar a action. Tá? Você vai passar esse parâmetro, essa chave como parâmetro, beleza? Então, bem simples isso aqui, é muito legal. Então, esse é o primeiro cara que a gente tem lá. O outro é o Sonar, né? Então, o Sonar bem famosão, também gratuito para projetos open source. Eu vou fazer o login aqui com a minha conta do GitHub. E aí tem todos os meus projetos aqui, eu uso bastante esse cara, ó. Aqui tá o que a gente rodou, tá com 76% de cobertura, eu acho que até aumentei um pouquinho agora, mas é muito legal. Também, se vocês quiserem, eu posso depois dar uma passada aqui e mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. E tem o Snyk.
Esse também muito, muito bom. Faz SAST, DAST, né? Faz dinâmico e estático, né? As verificações dinâmicas e estáticas. Então ele roda a tua aplicação, vê se tem alguma vulnerabilidade. Também vê se tem alguma vulnerabilidade de forma estática na sua aplicação. Então também vai precisar dessa chave daqui. Então todas essas chaves estão configuradas aqui como secrets. Environment Secrets, então estão essas chavinhas aqui, tá? E aí, ó, como eu estava explicando aqui, eu estou chamando um repositório meu, né? Beleza? Então deixa eu... Acho que assim eu não vou conseguir abrir ele. Deixa eu ver aqui, ó. Não, aqui, ó. Reusable Workflows. Beleza? Então aqui, ó, eu estou na minha pastinha. Esse cara daqui, deixa eu puxar para cá, deixa eu fechar esses outros itens aqui. Só para não ficar muito... cafudos. Esse aqui fecha, esse aqui não, esse aqui para fechar. Ó, como eu tô chamando uma pasta, né? Então é o meu nome de usuário, tá? O nome do meu repositório, .github. Então, ó, entrei no meu repositório, reusable, .github, .workflows, .prcheck, né? .workflows, ó, prcheck. Então, eu estou chamando esse arquivo na branch main. Deixa eu puxar esse carinha aqui para baixo. Ó, na branch main. Então, beleza. Estou nesse carinha daqui, ó. Repara que esse item, ele não tem workflow dispatch. Ele tem um carinha chamado workflow call. O que o workflow call tem diferente do dispatch, né? Ele não pode ser chamado via interface gráfica aqui, né? Só quem pode chamar esse cara é um outro workflow, tá? Então, esse workflow aqui que está chamando, eu passo as permissões que eu quero e passo os parâmetros. Todos esses parâmetros aqui, ó, environment, tá? Environment. Test folder, ó, tudo isso está aqui, ó, environment, test folder. Então, ó, environment, qual o tipo dele? String, uma descrição, se ele é requerido ou não, qual o valor default, tá? Test folder, mensagem, é um texto aleatório, tá? Qual é a versão do .NET? Então, todos esses parâmetros, vocês vão ver aqui, ó, que hora eu estou setando, tá? Hora eu estou pegando de variáveis do repositório. Então, se a gente vier aqui ainda na configuração aqui do repositório, onde é que estava? Peraí, aqui. Então, se a gente vier aqui, ó, nas configurações do repositório, vocês vão ver que aqui onde eu tenho secrets e variables, eu tenho aqui actions. E aqui eu tenho as secrets, mesma coisa, só que aqui, ó, quando a gente vem aqui em environment, a gente só vê os ambientes, tá? Eu quero ver meio que é público de todos os ambientes, tá? Foi isso que a gente fez aqui, então a gente criou aqui as secrets, ele mostra aqui, ó, as secrets por ambiente, tá? Não vai mostrar o valor da secret. Ah, isso é importante, tá? Quando você cria uma secret, você grava, coloca a chave. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Quando você cria uma secret aqui, você coloca aqui, sei lá, chave e valor, né? Quando você gravou isso, se você tentar editar, você nunca mais vai ver o valor da tua secret, tá? Então ela é de fato um segredo mesmo, tá bom? Se ele vai pedir minha credencial, deixa aqui, depois eu deleto isso. Então, ó, voltando aqui, ó, tem as variables, tá? E aí, ó, olha só, eu setei tudo como, ó, .NET Version, tá? O nome da imagem. Então, o nome da imagem eu vou até mudar aqui, ó. Azure Service Bus. Vou deixar assim, só para vocês verem aqui. Ah, vai pedir isso aqui de novo. Vou deixar do jeito que tá. Quero botar minha credencial aqui, não. Qual é o projeto, a base do projeto, tá? Então, por exemplo, esse meu projeto, ele tá dentro de SRC e dentro desse carinha daqui. Por quê? Se a gente olhar aqui, esse repositório, ele tem outros projetos no SRC, ó. Ele tem outros projetos, tá vendo? Tem a function, que consome as dead letter queue. Tem o consumer, que, né, processa as filas e os tópicos, e você tem a API. Então, o projeto que eu quero buildar, ele está aqui dentro. Beleza?
o projeto principal. Então, tudo isso daqui eu consigo concatenar dentro da minha, aqui dentro desse processo e fazer com que ele faça o que eu quero. Ó, por exemplo, então aqui, ó, tudo isso que está aqui em cima são os parâmetros, tá? Então, todos esses caras que estão inputs, ó, environment, test folder, até o OpenAPI folder, eles têm que ser informados aqui, ó, no with, tá bom? E eu estou passando as secrets, tá? Então, esse o meu repositório fornece para o template as secrets. Na verdade, quando eu baixo, eu consigo casar os dois, e aí eu consigo usar as secrets do meu repositório, tá? Porque vocês vão ver que no processo isso vai acontecer. Então, primeiro job que eu tenho, o nome é build, então eu tenho, o nome que eu estou dando aqui é diferente do name aqui, tá? Aqui é um name que eu posso botar qualquer coisa, mas aqui, por exemplo, quando eu vou fazer o deploy, esse cara é grande aqui, a gente vai falar pra caramba, ó. Eu posso botar aquele needs, tá vendo? Que ele depende do build, e aí eu tenho que pegar um nomezinho que tá nesse nível aqui, ó. Vou subir aqui bastante pra gente poder ver. Ó, passou aqui, ó, tá vendo? Build. Então, qual ambiente que ele está rodando? Então, vai ser o ambiente que está no input, ó, que eu recebi do input. Então, sempre que vocês verem input, ó, é esse carinha aqui, ó, inputs, ponto, esse cara, tá? Esse item de concorrência, e eu estou falando para cancelar o que está em progresso, é o seguinte, pensa que se eu rodeio, no caso aqui é um PR check, né? Eu rodei, aí eu vi que o meu código estava errado, mandei uma atualização naquele item. O primeiro que estava rodando, concorda que ele perdeu o sentido? Porque está chegando um código novo. Então, eu vejo aqui, eu agrupo pelo nome do workflow e a branch que ele está subindo, e se for o mesmo, eu cancelo. Então, vou cancelar o mais antigo. Isso aqui é para isso, tá? Não precisa rodar o mais antigo, você já tem um novo, né? Esse output daqui, e eu sempre gosto de deixar um nome diferente, tá? Quando a gente coloca nesse nível, no nível do job, é que eu vou compartilhar ele com outro job. Então, esse meu job não é de build. O job de build, eu vou ver qual é a versão e vou pegar a data, né? Isso aqui foi só um exemplo, né? Isso aqui tudo é estudo. E eu vou passar isso, por exemplo, lá quando eu for publicar a minha imagem, né? Então, vou fazer isso aqui num ambiente Ubuntu, tá? E com um timeout de 10 minutos. Tudo para fingir estudo, mas fica um nível profissional muito legal. E aí eu vou passar com vocês aqui os steps, ó. O primeiro step, eu vou pegar qual é o ambiente. Eu vou escrever qual é o ambiente aqui, ó. Repara que quando eu coloco "-e" e dou um chave green aqui, ele usa esse nomezinho daqui, ó. E aí, olha que legal que fica aqui, ó, quando a gente vem aqui em Actions, PR Check. Ó, esses daqui falharam, depois eu tenho que até olhar por quê. Mas, ó, aqui, ó, Get Environment. Olha que legal, ele escreve em verdinho pra gente, ó. Então, eu consigo escrever colorido no meu workflow, a partir do momento que eu faço esse malabares aqui, né, "-e", e boto o valor que eu coloquei aqui em cima dessa env, né, só para ficar mais fácil ali, tá? E eu coloco, escrevo no GitHub Output, no now, a data que esse cara executou, tá? E aí a gente vai ver como é que a gente vai usar. Repara que o now tá aqui fora, ó. Então eu pego, esse aqui também é importante, ó. ID :get_env, tá vendo? Então aqui, ó, steps.getEnv.output.now. Isso dentro do build. Vocês vão ver que lá fora a gente vai usar esse now de outra forma, tá? Faça o checkout do projeto, e aí o checkout do projeto é muito importante você saber qual branch você está rodando, porque eu poderia rodar aqui em outra branch e ele vai baixar, se eu não colocar isso aqui, ele vai baixar sempre da branch default. Tá? Então, eu estou especificando qual é a branch que eu vou rodar, quais são as pastas que eu vou rodar, então, que eu vou baixar. Por exemplo, aqui, ó, o nosso projeto, ele tem todas essas pastas aqui. Então, Docker,
Docs. Eu preciso baixar essas pastas? Não, eu só preciso, na verdade, dessas duas pastinhas aqui, ó. Então, eu não preciso baixar nem isso daqui e nem isso daqui, ó. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Baixando só as duas pastas, tá? E eu preciso colocar isso daqui também. Aqui é uma coisa legal que eu fiz também, para a gente poder pegar a versão do software. Então, olha só, a nossa API, ela tem uma versão, ó, tá vendo aqui, versão 0.5? Eu vou até trocar isso aqui, ó, vou botar 0.6. E aí eu vou subir isso aqui numa branch e a gente vai ver esse item sendo publicado. Então aqui eu vejo qual é o CSProj, né? E eu vou concatenando todas aquelas variáveis que eu mostrei para vocês, ó. Então, a gente está recebendo de input, tá vendo? Que tá vindo assim, ó. Opa. Cadê aqui o PRCheck? Ó. Então aqui eu vou concatenar, ó. Project Based, ó, vou concatenar esse cara que ou vai ser passado, ou se não for passado, ele vai usar o ponto .src, tá? Mas esse cara aqui tá até diferente lá. E eu vou concatenar as informações, ó. Ponto .csproj. Porque quando eu pegar o CSProj, eu vou usar ele aqui, ó, o valor dele para ler o version, que é esse carinha que tá aqui, ó. Version, tá? E eu ainda poderia ler o version prefixo e o sufixo. E, baseado nisso, a gente vem aqui, ó, checkout, get version, tá vendo? Baseado nisso, o que eu faço, ó? Eu vejo qual é a tag do meu produto. Então, eu vou... A gente não vai criar uma imagem Docker. Qual é a tag da nossa imagem? Vai ter um nome, né? Vai ter um namespace, barra, o nome da nossa aplicação, a tag. A tag vai ser guiada pela versão que eu colocar aqui. Por exemplo, essa aqui agora já vai subir com a versão 6. Vou git switch-c feature barra update version git add. Vou fazer aqui, ó, update version. Tem que fazer um git push menos o origin. Eu tô com preguiça de digitar. Então, ó, criei uma branch aqui pra gente, update version, e depois a gente vai usar ela aqui, tá? Mas ela já tá aqui no nosso repositório. Vamos passar aqui, já tá ficando gigante, mas hoje vai ser grande mesmo. O que eu faço aqui, ó? Dentro do workflow. Então, eu pego lá, escrevo as coisinhas lá bonitinho, né? Eu comentei aqui o grupo, que isso aqui ficava contraídozinho, era legal também, mas eu tirei agora. Depois qualquer coisa, vocês podem descomentar isso aqui e ver como é que fica. Faço o setup do ambiente do .NET, tá? Então, isso aqui é importante também fazer. E eu pego também de um variável. Por que eu estou fazendo isso tão genérico, tá? Porque, como esse cara aqui é um reusable, né? Ele é chamado por outros repositórios. Eu posso ter um repositório no .NET 7, no .NET 8, no .NET 10. Então, fica bem versátil para a gente poder usar outros repositórios para poder usar esse daqui, tá? A gente conectar os outros repositórios. Seto a variável de ambiente e mostro qual é o .NET que está sendo usado. Então, ó, check .NET version in use. Se a gente ver aqui, ó, setup.NET, beleza, ó. Check .NET version in use, aí ele coloca tudo aqui bonitinho, ó. Qual é o sistema operacional, qual é a versão do sistema operacional, qual é a versão do .NET que a gente está usando, ó, qual é a versão do MS Build, qual é a versão do commit, 9.0.300. Então, fica bem descrito, fica bem legal para a gente poder ver. Aqui é um macetinho que eu faço, que eu vejo se o meu repositório ele tem algum projeto com o final, né, testes.csproj. E aí, se tiver, eu gravo uma variável resttest como true no GitHub Output. E aí eu começo a usar esse cara. Repara que aqui eu tenho um ID também, tá? Sempre que eu fizer isso daqui, ó, escrever um valor nesse GitHub Output, eu coloco um ID no step, e aí eu consigo usar. Olha que legal. Por exemplo, eu só vou instalar
esse .NET Report Generator Global Tools se eu tiver um projeto de teste. Então eu faço steps, ponto. Né? Eu estou dentro do mesmo job. Então esse steps, ponto. Esse carinha daqui, ó, ele vem para cá, tá vendo? E aí, ó, outputs, porque esse carinha daqui, ó, ele tá indo para um GitHub Output, tá vendo? Test, que é esse carinha que eu tô aqui, eu tô colocando o valor de true nele, ó. Só que eu tô comparando com uma string, né? True, mas é assim, tá? Que esse cara aqui só tá recebendo uma string, beleza? E aí, se tiver um projeto de teste, aí eu vou começar a fazer várias coisas, tá? Por exemplo, instalar esses caras aqui, e aí você vê que aqui, eu tô me perdendo toda hora ali em cima. Ó, ele verificou se tem projeto de teste, peraí, deixa eu fechar esse carinha daqui, ó. Check, ó, .NET, cadê esse cara? Verificar se existe projeto de teste. Esse cara aqui não tá atualizado, mas enfim. Deixa eu fazer até o seguinte, ó. Eu vou fazer então aqui, pra gente poder acompanhar, eu vou criar um pull request. Ó, da branch que a gente criou, a gente vai ver aquele carinha rodando lá. Vamos lá. Olha que legal aqui, ó. Não sei se eu já mostrei isso para vocês. Eu vou gerar o summary. Então, o próprio Copilot vai fazer, ó, um summary para mim. Beleza? Vou criar aqui o pull request. E aí ele vai rodar, ó, aqui em action, ó, PR check, tá vendo? Então, ele vai rodar todos aqueles passos que a gente fez aqui, ó. Ele está preparando o job. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui, ó. Tá fazendo pull de todas as dependências que ele sabe que ele precisa. Aqui, ó. Aquele carinha que não estava lá tá aqui agora. Ó. Então vamos lá, ó. Pegou o ambiente, fez o checkout do projeto, viu aqui, ó, a nossa nova versão, tá? Fez setup do ambiente, viu se, ó, fez setup do .NET, verificou o .NET que está em uso, tá? Ó, achou o projeto de teste, então ele rodou esse script que está aqui, ó, e escreveu esse carinha aqui em verde, beleza? Que é esse carinha que está aqui, ó. Instalou os Report Generator, tá? Rodou o Git Leaks, lembra que a gente falou do Git Leaks? Ó, ele rodou o Git Leaks e ele não achou vulnerabilidades. Deixa eu dar um... Ele instalou o JDK, ele configurou o JDK 23, tá? Zulu, ó. Então, a versão do JDK aqui, o Sonar pede. Fez algumas coisas aqui do Sonar também, ver se está em cache, alguma coisa, tá? Tá fazendo o setup do Docker, e olha que legal. Eu estou configurando o Docker no meu pipeline, porque eu vou precisar do Docker. Por exemplo, eu estou rodando meus testes aqui, ó. Como vocês viram no último vídeo de teste, eu tenho os testes de integração que usam teste container. Então aqui eu rodo o teste container. Ó, quer ver? Eu tô gerando aqui, ó. Esse aqui não é. Eu vou escrever aqui os projetos que eu vou ter. Ó, rodando teste de cobertura para esse projeto aqui, ó. Integration test, ó. Então esse carinha, ele vai rodar no Docker, que é o meu teste de integração com o teste container. Se você não viu esse teste rodando, tem um vídeo anterior aí que é sobre teste de integração. Vou colocar o card aqui no vídeo. Bem, se você está se perguntando por que o vídeo cortou, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Durante o vídeo anterior a esse que você está assistindo, a gente estava falando sobre algumas configurações de teste de unidade, que o vídeo foi basicamente sobre isso, e eu peguei e fiz uma alteração no repositório. Então o que eu fiz? Ó, eu entrei aqui no nosso... Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor. Ó, eu entrei aqui e eu vim aqui, ó, no nosso tópico, na nossa fila, desculpa, Simple Product, e eu peguei as configurações dessa fila. Algumas coisas aqui, Lock Duration,
Eu não lembro exatamente o que foi, mas aí, ó, o que eu fiz? Eu vim aqui na nossa parte de testes de integração, esse config JSON. Então, esse carinha daqui, ó, se eu não me engano, foi esse. Deixa eu ver aqui, ó. Duplicate History. Deixa eu ver os outros Duplicate History. Ó, aqui, ó, Duplicate Detection. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa coluna aqui, não, né? Mas foi um item desse aqui, e aí eu troquei, ele quebrou, cara. Ele não passou a não fazer os testes. Aí, agora, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos rodar a sandbox. Mas eu acho que agora ele vai. Aqui, inclusive, a gente pode até fazer em cima da tag, né? Que é o que tá todo mundo usando. Então, eu vou rodar aqui e a gente vai ver se esse item vai passar. Ah, não sei se vocês sabiam já, mas quando a gente roda, dá para rodar ou em cima da branch, né? Ou em cima da tag. Acho que a gente não tinha falado isso aqui no canal ainda, ó. Mas eu posso rodar em cima do que eu quiser, né? Do marco ali que eu quiser. Ou uma branch, né? Só não pode usar em cima de um commit. Mas eu posso pegar um commit, criar uma tag dela e rodar. Então aqui, ó, voltando lá, né? Então a gente tem todos os passos, né, de identificar qual ambiente que está rodando. Enfim, um monte de coisa que a gente já estava vendo. E na parte de execução dos testes, olha, ele vai fazer o setup do sonar. Então ele vai fazer todos os Paranauê, vai configurar o nosso Docker para a gente rodar os testes de unidade, rodando o teste container, né? A gente já tinha falado do teste container. Aqui ele vai dar um sleep agora de 20 segundos, porque vão fazer algumas coisinhas, depois vão começar a rodar os testes aqui dentro, né? E aí, vamos dar uma olhada, ver se agora o teste vai passar. Então, espera um pouquinho, um cadinho. Mas eu perdi um tempo nisso, hein? Nossa, e aí eu lembrei que eu tinha feito uma alteração e eu não rodei os testes. E aí, quando eu fui pegar o histórico de commit, eu falei, puta, cara, mexi nessa linha aqui, nesse trem aqui, ó. Inclusive, quer ver, ó, Azure Service Bus Simulator. Esse cara daqui, se eu não me engano, é nele que tem o arquivo de configuração. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então eu acho que foi essa configuração daqui, ó. Não tenho certeza, tá? Mas convido vocês a fazerem um teste aí, mudem essas configurações aqui, ó. Que vocês vão ver qual que vai quebrar lá e, putz, cara, que dor de cabeça. Eu tenho que até, inclusive, reportar isso para a Microsoft, né? Porque é um dos nossos papéis não como MVP, mas como usuário, como, né? Se eu estou usando o negócio e vi que tem um problema, eu posso chegar para eles e sinalizar que tem um possível item com problema, né? Então, agora a gente está no estágio que a gente estava antes. Vamos rodar os testes. Então, ele vai pegar todos os projetos de teste aqui, ó. Ele rodou o teste ó, já subiu um aqui da camada de API. Agora ele está rodando. Vai fazer um match dos arquivos aqui, ó. Teste de integração. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Esse aqui demora um pouquinho mais porque tem que provisionar a infraestrutura, né? O que a gente já falou, a gente já viu rodando local ali. Então ele cria os containers, né? Ele roda, faz o binding daquele arquivo de config, roda os testes, né? No nosso teste aqui tá bem simples, ele apenas coloca uma mensagem na fila, ver se aquele tópico existe, né? Com algumas configurações ali. Óbvio que o teste poderia ser muito mais elaborado, digamos assim, né? Mas como é para apenas fins de estudo nosso, funcionou bem. Ó, entregou o que a gente queria. Ó, ele subiu, né? Conseguiu concluir os testes. E agora
Já fez o upload do arquivo de coverage. Tá fazendo o build, a análise dentro do Sonar. Então, se a gente abrir aqui, inclusive, ó, o Sonar Cloud. Não sei se vai dar tempo aqui, ó, mas login. Vamos lá ver se a gente vai conseguir, ó. GitHub. Deixa eu ver se ele ainda tá rodando aqui. Ainda tá rodando. Vamos ver se a gente consegue abrir o projeto aqui. Eu consigo mostrar para vocês que ele tá rodando aqui dentro. É o nosso projeto Service Bus, esse aqui, ó. Deixa eu ver se ele já soltou ou não. Uma condição falhou, ele não conseguiu subir alguma coisa de teste, tem que dar uma olhada nisso aqui. Dia 1º de julho, 8h27 da noite. Não foi agora não. Foi o anterior que eu acho que eu cancelei, inclusive. Então eu tô rodando aqui. Tá escrevendo um monte de trem aqui. Inclusive ele fala aqui, ó, tá vendo? Refresh to see a new activity. Então atualize para ver a execução nova. 9h15 da noite. E nós aqui rodando teste no Sonar. Subiu o coverage, nova análise. Então passou, deu, identificou tudo. Aqui a gente tá vendo o new code. Vamos ver o overall aqui, ó. Tá com 76%, tá quase 80% ali, que seria um número interessante. Então, fez o Sonar, agora ele vai rodar o Snyk, né? E aí o Snyk vai ver algumas coisas bem legais pra gente também, pra fazer teste de container. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a imagem que a gente subiu e tá fazendo uma análise na imagem, tá? Então, deixa eu até abrir aqui esse cara. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é muito top, pessoal. Isso é bem legal mesmo. Deixa eu logar. Ele já rodou. Vai rodar agora o Spectral. Depois eu mostro aqui o Snyk para vocês. O Spectral a gente consegue ver aqui. Então está instalando o Spectral. Rodou o Spectral. Rodou o outro teste que a gente fez no Spectral. E isso publicou os arquivos. Então beleza. Fechamos aqui nosso pipeline. Aí, pessoal, olha que legal. Olha quanta tarefa a gente fez. Olha aqui. Olha quanta coisa. Eu coloquei uns símbolozinhos, mas para poder diferenciar. Então, tudo que faz o upload de arquivo tem esses carinhas aqui para cima. Botei uma xicrinha aqui para representar o Snyk, botei essa gravatinha aqui para representar o Spectral, botei alguma coisa para o Sonar, botei alguma coisa para teste, Docker. Então, fiz alguma coisa assim. Enfim, mas liberdade poética para vocês. O Snyk, ele vai mostrar aqui os projetos e os testes que a gente está fazendo. O nosso, cadê aqui? Vamos achar ele aqui, ó. O nosso é esse carinha daqui, ó, Service Bus MVP Conf. Então, se a gente olhar aqui dentro, tem uns parâmetros interessantes que eu vou mostrar para vocês ali. Ele fez uma análise de vulnerabilidade aqui da nossa imagem, tá? Ele analisou esse carinha daqui, beleza? É uma imagem Docker, tudo, tá? E ele achou algumas coisas aqui. Tem um race condition aqui de alguma coisa, né? E tem um ponto importante. Olha só, tá vendo aqui que esse cara tem um score de 514? A gente pode ver esse score em alguns lugares. Quer ver? Aqui algumas outras coisas. CVSS é um dos lugares que a gente pode ver sobre vulnerabilidade, tá? O CVE dele aqui. Tem um linkzinho, deixa eu ver esse aqui, ó. Lá do CVE, tá? E mostra qual o tipo de vulnerabilidade. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que aqui, ó, durante a análise da imagem no Snyk, Container Monitor, tá? Repara que eu passo esse parâmetro aqui para ele, ó. Por que eu passo esse parâmetro para ele? Porque a minha imagem base, ou seja, a imagem base dessa imagem, o que é a imagem base
dessa imagem que a gente usou. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente cria um Dockerfile, né? A gente usa como... Ó, aqui tem o meu API... Aqui meu Dockerfile. A gente usa como base alguma imagem e alguma tag, né? Alguma imagem aqui. Então, eu estou fazendo tudo. Estou fazendo meu build baseado nessa imagem base. Beleza? Se essa imagem base tiver... Ela tem uma imagem base e aí ele tem essa cadeia toda, né? A minha tem a do Microsoft. A da Microsoft tem outras tantas. Só que se alguma dessa cadeia, né, dessa ramificação, tiver uma vulnerabilidade, eu não consigo buildar, por exemplo. Porque ele dá um erro crítico e isso impede eu de fazer o build. Deixa eu tentar pegar um negócio aqui. Deixa eu tentar procurar aqui e mostrar um negócio para vocês que aconteceu. Aqui, ó. Esse aqui, achei o link. Ó. Certo momento, nessa caminhada de estudo da vida aí, eu tive essa vulnerabilidade. 9.8, crítica, não tem fix para ela, tá? É uma vulnerabilidade lá do Debian, tal. Então, quem quiser aí, posso até deixar esse link na descrição do vídeo, tá? Mas, cara, aqui não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem fix. Tem a descrição lá do CVE, do CWE, tá? CVE, CWE são instituições, né, que ficam olhando vulnerabilidade, assim como o ASP, que vocês já devem conhecer o ASP. Tem o GitHub Database Advanced Security, alguma coisa assim. Deixa eu ver se é isso aqui. Mas era um portal, peraí. GitHub Advisory Database. Esse cara daqui, ó. Esse cara. Então, esse carinha daqui é outro que fica olhando um monte de vulnerabilidade. Por exemplo, quais são as vulnerabilidades de NuGet? Então, ó, tem um monte aqui, ó. Baseado nesses caras, inclusive, que depende da bot. Esses caras a gente ficam trabalhando, tá? Mas CVE, CWE, tem uma pancada aqui, cara. Se eu pegar aqui, ó, na parte dos meus estudos, deixa eu ver se eu acho aqui a parte de GitHub, cadê você? Mas eu tinha uma penca de relatório aqui, canal, aqui GitHub, Advanced Security, ó, tem todos esses itens aqui, ó, CVVS, OASP, CVE, CWE, GitHub Advisory Security. Então, ó, vou vir de lá para cá, ó. Advanced Advisory Database, CWE, a gente já viu ali, CVE, OASP e CVVS. CVSS. Então, todos esses caras ficam olhando vulnerabilidade, tá? Não é só o OASP, não é só um ou outro, não, beleza? Então, por exemplo, quando eu tive esse problema aqui, cara, não tinha o que fazer. E aí eu comecei a estudar qual eram as soluções, né? O que eu poderia fazer para burlar isso. E aí eu vi que tinha esse parâmetrozinho aqui, para a gente excluir as vulnerabilidades de imagem base, né? Assim como aqui, ó, para apontar para o arquivo, né? O Dockerfile que a gente está testando. Então, você vê que ele faz um monte de coisa aqui. Tem um lance legal que, por exemplo, quando a gente está rodando esse workflow, que é o Sandbox está até escrito errado aqui, Sandbox Dispatch, ele usa esse Sneak Container Monitor, né? Quando a gente roda deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, quando a gente roda o PR, a gente usa outro cara. Deixa eu até pegar aqui que eu tô até me esquecendo, ó. Build Container Test. A gente roda esse carinha daqui, ó. E tem a diferença porque um roda num contexto, publica algumas coisas, fazem basicamente a mesma coisa, né? Mas um publica algumas coisas e tal, né? O outro não, o outro só roda e manda pro portal, tá?
Mas você vê que tem bastante coisa. Se vocês pegarem isso daqui para poder estudar, tem muita coisa, putz, muito interessante aqui. Não é porque eu fiz não, mas tem bastante conteúdo legal. Uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, ó. Repara que todos esses caras, né? Eu não sei se eu falei isso porque o outro vídeo, ou a outra parte do vídeo que eu gravei já tinha um tempo, mas é que todos esses caras aqui, ó, e aí eu vou deixar uma pincelada aqui para vocês, ó. Eles estão chamando lá o meu caller, tá? Então tem bastante informação aqui legal que eu passo para lá, tá? E aí todo esse processamento é feito por um único cara. Então o que eu estou fazendo hoje? Eu estou pegando todos os projetos que eu tenho, estou virando para esses caras aqui, né? Para poder eu ter um workflow centralizado, inclusive para eu ver a parte de pull request check, para enfim, né? Tiver que atualizar alguma coisa, eu atualizo em um lugar só. Mas dessa parte é isso. Deixa eu tentar voltar aqui. Cadê aqui a Service Bus? Então aqui a gente tem basicamente esses dois workflows, né? Que seria o Sandbox Dispatch que está escrito errado. Eu tenho que arrumar isso daqui. E o PR Caller, né? Que só funciona quando a gente recebe um pull request. Inclusive, é porque falhou aqui que eu estava com problema. Mas ó, a gente recebeu eu mostrei para vocês, né, o Dependabot, ó, ele abriu aqui, ó, com um prefixo lá no Get API, né, e fez o pull request, falhou aqui porque ele não conseguiu encontrar a secret. Então quando ele não encontrou a secret, ele falhou. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui não vou conseguir, mas ó, aqui ele não vai mostrar, né. Mas tem uma execução que ele não... Isso aqui é até interessante a gente falar. Tem uma execução aqui de pull request que o Dependabot ele não consegue ver a minha secret. Eu estava até estudando por que ele não consegue ver a secret. Ó. Begin, aqui, ó, tá vendo que ele fala que o token é inválido? Na verdade não é que o token é inválido, é que ele não consegue enxergar o token. E aí, para resolver isso, por exemplo, o que eu fiz aqui? Eu vou vir aqui, o Workflow File, eu coloquei... essa versão tá sem ainda. Deixa eu voltar, subir um nível aqui. Deixa eu vir aqui na main. Aqui. Ó, tá vendo que eu coloquei o pull request target? Então, isso aqui é um experimento que eu fiz. Pela documentação que eu li, vai funcionar, mas enfim... Agora ele vai conseguir ler a secret, porque ele vai pegar da branch, ele não vai fazer como se fosse um fork, entendeu? E usar minhas variáveis lá. Aqui ele vai fazer dentro do meu ambiente. É um pouquinho diferente o funcionamento, tá? E aí, voltando aqui para a gente poder ver a nossa execução, eu quero mostrar para vocês aqui o que a gente gera, né? Porque a gente faz muita coisa. Então vocês viram que a gente sobe algumas coisas no Sonar, né? A gente sobe coisas no Snyk. Fora isso, tem algumas coisas locais, né? Ó, Sonar vocês viram aqui, então tá bonitinho aqui. Ó, dia 1º de julho, tá? Quando a gente entra aqui para ver, ó, se for análises, ó, passou, overall code, tá tudo aqui do esquema que a gente quer, beleza? Beleza, que eu não quero, ó, tá? O Snyk a gente viu também, eu acabei fechando aqui, mas vocês viram aqui que tem a parte de vulnerabilidade deles, tá? Tem bastante projetinho meu aqui, eu uso bastante esse cara. E no nosso workflow, né, a gente também escreve bastante coisa no summary, ó. Por exemplo, no leaks detected. O que é isso aqui, né? Isso aqui é do Git Leaks. Ele já gera isso aqui automático pra gente. Tem um monte de annotation aqui que ele faz também, tá? E ele tem essa parte daqui, ó, que é a parte que eu queria mostrar para vocês do resultado, por exemplo, do Spectral. Se você não conhece o Spectral, eu acho que você vai gostar de conhecer ele agora, cara. Porque olha que legal, né? Eu vou partir do Spectral, depois eu vou fazer o coverage aqui, tá?
Mas ó, eu vou abrir aqui, ele gerou alguns artefatos numa pasta aqui. Eu vou tirar do zip e vou mostrar para vocês, ó. Ele gerou 2 artefatos, tá? Por que ele gerou 2 artefatos? Vamos entender aqui primeiro, ó, workflow file. Quando eu, aqui eu não vou conseguir, eu vou lá no meu reusable, então, ó. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que tá a implementação desse carinha daqui, ó. Isso está público no meu GitHub, tá? Então, por favor, vocês podem vir aqui e olhar à vontade, copiar, enfim. Só peço dar uma estrelinha lá para mim, né? Mas se não der também, tá no jogo. Ó, o Spectral. Lembra que a gente tem aqueles símbolozinhos lá? Então, ó, o que a gente faz aqui? A gente, né, seta a versão do Node, tá? Faz o setup do Node aqui. Instala o Spectral. Tá? E a gente roda o Spectral com dois rule sets, né? 2 coleções de regras, tá? A primeira é essa daqui, tá? Pública, esse não é meu, tá bom? E a outra é essa daqui do OASP, ó, que ele pega lá do OASP, dentro do Stoplight. Stoplight é quem faz o Spectral, tá bom? Então eu rodo com esses dois. Se a gente for lá no portal do Spectral, deixa eu ver se eu consigo aqui, GitHub Spectral. Não é esse que eu quero. Config. Acho que é esse aqui, ó. Não, esse aqui é pro. Ó, deixa eu ver se esse aqui ele vai ter alguma coisa. Spectral, só tópico, não. Esse aqui, Spectral, esse aqui é do Python, eu quero dele mesmo. Porque lá tem um monte de configuração interessante que eu quero mostrar para vocês. Ó, deixa eu ver se esse aqui tem, ó. Deixa eu ver se é esse carinha daqui, ó. Porque, acho que é esse aqui. Ó, ele inclusive, tá vendo aqui, ó, que ele coloca... Tem outras tantas regras aqui dentro que você pode escolher, você pode criar as suas, tá? Ó, do OASP, tá vendo? Tem esse aqui, ó, Adidas, é uma outra coleção de regras, ó. Tem DigitalOcean, que é bem famosona, né? Tem várias, tá? Ó, essas aqui são tudo regras. O que eu faço lá é usar ela dessa forma aqui, ó, raw. Tá? E aí as funções estão aqui dentro, as regras estão todas aqui. É mais ou menos você pegar isso e passar aqui, ó. Tá vendo? raw.github user content, ó, o que tá aqui, ó. Né? Então, dá para usar assim também, é só pegar e passar aqui, ó. Então vocês podem fazer esse teste aí à vontade, tá? Dá para rodar local também, tem a CLI deles para fazer isso, tá? Então o Spectral vai fazer isso e vai publicar os resultados nessa pastinha que eu tirei o zip. Então veio 2 arquivos porque a gente rodou 2 vezes, tá? O primeiro do ASP, olha que legal. Ele fala que tem 19 problemas, tá? No V2 e alguns problemas no V1, que é esse carinha daqui, ó. Então aqui ele tá falando o que é erro, tá? E o que é aviso, o que é o warning, tá vendo? Então, por exemplo, aqui, ó, tem esse endpoint, tem algumas coisas, ó, pra gente poder analisar aqui. Legal isso, né? Tem vários outputs, tá? Ó, o V2 também, ó. Tá vendo? Tem que escrever ó, the right operation is not protected by any security skill. Isso aqui é um erro mesmo. Então, tem algumas coisas aqui que a gente precisa ajustar, tá? Mas eu deixei assim, enfim, é mais para fins de estudo, né? E se vocês verem, a gente abriu do OASP, se a gente abrir o outro, você vai ver que ó, a quantidade é diferente, tá vendo? Ele aponta outros erros, ó. Esse aqui é do Linter e esse aqui é do OASP, ó. Do OASP tá sendo mais duro ali, né, algumas coisas, ó. Tá vendo? Então, são várias óticas, né, mas, enfim, são problemas que a gente poderia arrumar. E é legal saber que a nossa API tem alguns problemas para a gente poder arrumar. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, deixa eu ver esse Caritia. PR-Collar não é esse. Esse daqui que a gente rodou na tag agora, 29 minutos atrás.
Então a gente viu o Spectral, né? Vamos ver aqui, ó, o Coverage também. O Coverage é bem legal. Acho que eu mostrei no vídeo de testes. Mas se você não viu, tem uma oportunidade legal agora de ver o resultado que a gente gera quando a gente roda o Coverage. O jeito que a gente gera o relatório, né? Isso é tudo biblioteca, tá tudo pronto, é só saber usar direitinho. Mas olha que legal. Né? Eu tenho quantas classes foram testadas, quantos arquivos, enfim, a taxa de cobertura de cada camada. Né? Olha que legal isso daqui, cara. Por exemplo, eu quero ver o que tem menos de 50% de teste, né? Então nada tem menos de 50%. Tem alguma coisa, acho que o 53, 54, ó, 53.2 é o mínimo de teste e é nessa classe daqui, ó, uma classe de extensão, tá? O resto tá tudo com cobertura bem alta. Inclusive essas classes aqui, ó, elas poderiam ter o Exclude from Code Coverage, porque talvez não precisam ser tão testadas assim, tá? Mas a gente vê isso num outro vídeo. Vou botar aqui 100% e aqui, ó, Branch Coverage, tá vendo? Então, aqui é linha, tá? Aqui é Branch Coverage como se fosse por projeto, alguma coisa nesse sentido, tá? Beleza? Então, estão bem altos os testes. Só esses dois aqui que estão baixinhos, tá puxando para baixo. Depois, se alguém quiser implementar esses testes e fazer o pull request, muito bem aceito. Ó, aqui também, ó, nível de namespace, então posso quebrar mais, posso agrupar mais, ó. Então, no grupo, então tá todo mundo livre ali. Aqui eu tô vendo as dependências, né? Então esse cara tá dentro, tá bom? Bem legal, né? E tem os outros arquivos aqui também que a gente publica, ó. Esse é um arquivo com exceção Sarif, né? Não sei se a pronúncia seria tão correta essa. Mas são os arquivos de segurança com essa extensão aqui. Deixa eu tentar extrair aqui, eu mostro para vocês, mas é um formatinho, não dá tanto para ler assim. Deixa eu editar ele aqui no Notepad. É um JSONzinho, né? Deixa eu trazer isso aqui para cá, ó. Tá vendo? Então ele mostra algumas coisinhas aqui pra gente, é bem compridão o arquivo. Mas é isso, então, ó, a gente conseguiu executar agora, né, certinho, funcionou tudo bonitinho. Mostrei para vocês que toda a minha inteligência fica dentro do Reusable. Falei das principais ferramentas que a gente está usando, então Sonar, GitLeaks, Snyk, Spectral, isso que a gente está usando ali no pipeline, fora toda a parte de geração de tag, publicação, aqui, ó, packages. Então aquele pacote ele está publicado aqui, ó. Se eu não me engano, ou é esse aqui, ou é... Não, esse aqui, ó. Porque ele sempre coloca sandbox aqui no final. Ele subiu aqui 2 meses atrás, porque eu não mudei a tag dele ainda. Mas ele publica aqui o pacote, então você consegue fazer um Docker pull a partir desse cara para poder rodar local, que é muito interessante. Então a gente falou sobre o Reusable, conversamos sobre várias coisas e espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo também ajude vocês aí a montar o pipeline de vocês, montar o workflow de vocês de uma forma bem... que vocês consigam reutilizar e validar, né, a aplicação de vocês, porque quando a gente roda essa série de ferramentas, todas podem ser rodadas locais também, com o CLI, o Sonar, o Snyk, o Snyk Monitor, né, do container, enfim, teste container, o Spectral. Então tudo isso tem CLI, dá para você rodar na sua máquina, mas botar no pipeline, né, botar no workflow ali no GitHub, ver isso rodando e conseguir criar o Reusable e reaproveitar para os outros projetos é uma tarefinha bem legal, né? Então é isso. Muito obrigado por vocês estarem assistindo o vídeo. Estou muito feliz que a gente conseguiu alcançar um número de 2.000 seguidores aqui no canal. Então é isso. Essa conquista é nossa. Espero estar ajudando vocês. E aguardem, tem bastante coisa aí pra gente estudar junto, beleza? Forte abraço, pessoal. Valeu, boa noite aí pra vocês.